O estudo de observação é uma das melhores ferramentas de evolução. Tanto observar a realidade quanto observar outros artistas permite que nós possamos aprender muita coisa que futuramente vamos trazer para o nosso próprio trabalho de criação. Mas uma questão importante é que às vezes o objeto observado é muito difícil para o observador. E como que eu, um mero estudante, vou ser capaz de fazer estudos de observação e reprodução em algo que está acima da minha habilidade? E aqui entra uma das ferramentas mais poderosas para a evolução, a simplificação. Podemos diminuir o nosso trabalho, simplificando o nosso objetivo. E hoje eu quero falar de um método que me ajuda bastante a estudar luz e cor, porque nem sempre eu tenho a habilidade ou a disposição para estudar certas imagens. Quando eu quero estudar uma pintura, mas por algum motivo, normalmente preguiça, eu não quero me aprofundar muito, eu faço 2 exercícios mais simples para conseguir retirar alguma informação do objeto de estudo. Um, para identificar as cores e também melhorar minha percepção de luz e cor, e um segundo exercício que testa o meu aprendizado da sessão de estudo. Mas antes de ir para o exercício, a gente precisa de uma noçãozinha pré-estabelecida aqui. Os elementos da cor. Estamos falando de matiz, saturação e valor. Muita gente sabe o que são esses elementos, mas sentem dificuldade em implementar essa noção nas próprias pinturas. E os exercícios também vão ajudar com isso. Então, em um resumo rápido, só para a gente estar aqui na mesma página, matiz é referente à cor em si, com qual espectro de cor estamos trabalhando. Existem diversas lentes que podemos usar para filtrar escolhas de matiz, mas normalmente eu penso em um sentido de design na hora de colorir, pensando em como aquela cor ajuda a comunicar a personalidade do personagem, ou só como um conjunto de cores vai ficar visualmente agradável. E na hora da pintura eu começo a considerar mais relações de temperatura da cor da luz e da cor da sombra. Isso geralmente é o que mais me ajuda nas decisões de cor. Basicamente temos cores mais quentes entre o amarelo e o vermelho e cores mais frias entre o azul e ciano. Para esquentarmos uma cor, puxamos em direção ao amarelo e vermelho. Para esfriar uma cor, puxamos em direção ao azul ciano. É sempre importante considerar a temperatura pintando luz, porque isso afeta a aparência da pintura. Podemos ter 4 combinações diferentes: luz quente e sombra fria, luz fria e sombra quente, luz quente e sombra quente e luz fria e sombra fria. As mensagens que podemos passar com esses esquemas são ilimitadas. Vão desde literalmente a temperatura da cena até sensações como letargia ou energia, conforto ou desconforto. Tudo vai depender da nossa visão como criadores e como combinamos esses 2 aspectos de cor. Já a saturação é referente a quanta cor está presente na amostra que escolhemos. Quanto mais próximo do espectro de cinza, menos saturação nós temos. Saturar uma cor pode ser uma ferramenta para dar mais vida à pintura, ou deixar uma aparência mais descontraída, menos séria. Dessaturar tem o efeito oposto. Eu tenho um probleminha de escolher pouca saturação em tudo que eu faço, que eu tô tentando resolver, me forçando a escolher tons mais saturados nas minhas pinturas. Conseguir trabalhar bem com cores mais intensas é uma habilidade muito valiosa na pintura, que eu ainda não tenho. E por último, mas não menos importante, na verdade, para mim é o mais importante, temos o valor. O valor é referente ao quão claro ou escura é uma cor. O valor é a métrica mais importante da pintura de luz e cor, já que é a expressão de luz e sombra. E no design e no storytelling também é importantíssimo, porque ajuda a definir o tom de uma imagem, a ideia por trás daquela cena, o sentimento, a sensação. A gente pode desconsiderar os outros 2 componentes e ainda assim ter uma imagem de boa qualidade visual, apenas menos apelativa, porque não vamos ter cor e saturação, ou talvez até menos comunicativa, porque não vamos ter aquela potência de transmitir uma sensação extra. Mas se a gente desconsiderar o valor, é muito mais fácil criar um desastre visual, porque o valor é a organização de luz e cor, e nós enxergamos basicamente luz e cor. Sem uma boa organização de valores, temos menos apelo visual, temos menos facilidade para reconhecer as diferenças de material na imagem, e também temos mais dificuldade de separar o que importa mais na imagem, quais são os nossos pontos focais. Uma má organização de valores na pintura de volumes vai criar imagens visualmente desagradáveis, mas saber isso não é o suficiente. Mesmo depois de entender essa relação de matiz, valor e saturação, eu continuei tendo dificuldade para usar isso na minha pintura. Eu sabia que estava ali, mas eu não conseguia conscientemente usar essa ferramenta, já que eu não tinha nenhuma referência de como usar nada disso. Para ajudar a resolver esse problema, então vamos usar alguns exercícios para praticar nossa percepção justamente de matiz, saturação e valor. Nosso primeiro exercício é o exercício de color picking, para treinar nossa capacidade de identificar uma cor. Existem 2 formas de pensar nesse exercício.
exercício. O primeiro que eu recomendo para iniciantes é simplesmente escolher a cor que você acha que tem no objeto, em qualquer lugar, e dar umas pinceladas para ver se a cor que você escolheu se encaixa. Se a cor não encaixar, você vai ajustando os valores, a saturação e a matiz até acertar. É muito útil verbalizar sua escolha e realmente falar: eu acho que isso aqui é mais escuro, eu acho que é um pouco mais quente, eu acho que é um pouco menos saturado. Isso ajuda a pregar a informação na sua cabeça. Tenta encontrar umas 10 amostras diferentes na imagem. Isso vai ajudar bastante a enxergar aquela amostra em qualquer pintura. Você vai bater o olho na pintura, você vai conseguir enxergar mais ou menos onde é que tá na tabelinha de cor aquele tom específico. Um ajuste na forma de fazer esse exercício, e é o que eu faço hoje em dia, tem um adicional, que é tentar encontrar relação de luz e cor em um mesmo objeto. Em vez de escolher cores aleatórias na cena, eu escolho um objeto da imagem e tento encontrar as cores da luz, as cores do meio tom, as cores da sombra, a luz de rebatimento, luz ambiente, etc. Qualquer variação que exista dentro daquele objeto. Eu faço isso tentando entender a relação entre luz e sombra. Existem infinitas formas de pintar luz e cor e podemos ter variações diferentes de contraste de valor, variações diferentes de temperatura para luz e sombra, variações diferentes de saturação do caminho da sombra para a luz, e tudo isso pode ser aprendido estudando dessa forma, através de observações. E antes de a gente avançar, eu gostaria de falar que agora eu tenho um serviço de mentoria, onde o objetivo é ajudar outros ilustradores a resolverem problemas com desenho e pintura, principalmente aqueles que você não consegue verbalizar ou não consegue encontrar uma resposta na internet. Na mentoria eu explico fundamentos relacionados ao problema e mostro formas de praticar a solução do problema também. Se você só quer melhorar em geral, mas não sabe bem qual é o próximo passo, ou tem algum estilo que você tem como objetivo, mas não entende o que é que constrói aquele estilo, eu também posso te ajudar explicando e mostrando formas de estudar o que é necessário para atingir o seu objetivo. Tudo mastigadinho, pronto para colocar em prática. Se você tiver interesse, o link do formulário está aí na descrição. Eu tenho minha listinha mental de ilustradores que eu, além de gostar muito do trabalho, gosto das escolhas de luz e cor especificamente, e quero me aproximar também. E essas são as pessoas que eu geralmente faço esse tipo de estudo. Ou às vezes eu só encontrei alguma imagem específica que tem algo que me agradou visualmente, eu também acaba se tornando ali uma boa opção de estudo. Mas só fazer essa observação pode não ser muito eficiente. A gente pode acabar esquecendo o que a gente estudou. É necessário também tentar internalizar o aprendizado colocando em prática. E para isso, vamos para o nosso segundo exercício. Esse outro exercício é um que eu uso bastante quando eu estou estudando escolhas de outros ilustradores. Quando eu quero saber a relação dos valores que eles escolhem, a relação das cores, eu primeiro executo o exercício de color picking, mas fazendo anotações mentais, algo na linha de: a cor da luz é mais fria do que a sombra, a luz é menos saturada, o meio tom é mais saturado. Depois de fazer o color picking e ter essas anotações mentais, todos em um mesmo objeto, eu tento reproduzir aquelas escolhas de luz e cor numa esfera, tentando repetir a relação. Se eu sei que no objeto que eu estudei a luz da imagem é uma luz fria, depois de colocar o valor base, eu vou puxar a paleta de cor para um tom mais frio na hora de procurar a luz. Se eu sei que a sombra vai esquentando, eu repito a mesma decisão. Eu vou puxando para cores mais quentes na hora de pintar a sombra. Isso vai me ajudando a entender melhor como o artista que eu estou estudando tomou decisões naquela pintura. E no futuro, eu posso tomar decisões parecidas se eu quiser um resultado similar. Se as minhas escolhas não estiverem parecendo com a da referência, eu pego a cor que eu escolhi e passo na pintura original para comparar. Aí eu tenho uma métrica de onde é que eu errei: valor, cor ou saturação, ou talvez os três. Também é o caso. Eu vou tentar ajustar até acertar. Às vezes dá mais trabalho acertar e eu tenho que repetir o mesmo ponto um monte de vezes, mas isso é parte do processo. Aprendizado aqui não acontece sem erro e correção. Em alguns casos podemos usar essa oportunidade para tentar reproduzir o estilo de renderização. Se temos bordas cortadas ou bordas macias, transições longas ou curtas, e até a direção da pincelada. E assim tornamos um exercício bem simples numa forma de praticar vários aspectos de uma pintura. Não só as decisões de valores, mas também as cores, temperatura, o brushwork daquele artista. A gente consegue aprender bastante coisa. Apesar de ser um exercício simples, ele é bem desafiador e dá para contribuir muito para o nosso aprendizado. Sempre que eu tenho dificuldade com algum material ou iluminação, ou simplesmente gostei de alguma pintura, eu costumo fazer um desses para pegar essas informações. Normalmente eu repito o exercício no mesmo objeto ou em imagens parecidas, 3 ou 4 dias seguidos, e acabo conseguindo fixar melhor aquela informação e até aprendendo algo que eu não tinha percebido da primeira vez. Repetição
saturação sempre é muito bom nesse tipo de exercício. É um exercício que vale muito a pena em qualquer nível de habilidade, e eu tenho certeza que daqui uns 10 anos eu vou estar fazendo isso, mas eu recomendo especialmente para iniciantes. Quando a gente entende que existe cor, valor e saturação, geralmente a gente não sabe o que fazer com essa informação. Então essa é uma maneira de começar a entender como usar essas noções de cores e começar a entender como elas se relacionam numa pintura.